Fala, queridos, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Teologia, né? Já começou aqui o nosso módulo 8, já é a última fase do nosso curso. Aqui vocês vão perceber que está um formato um bocado diferente, mas não é nada que vocês já não tenham visto, né, outros YouTubers fazerem, né? Para quem está assistindo aqui nosso vídeo, como esse vídeo está no YouTube, obviamente que eu peço que você curta, comente, compartilhe, dê aí sua contribuição para fazer com que esse canal cresça mais e mais e cada vez mais pessoas possam aprender, né, a arte da teologia. Então a gente vai começar aqui a nossa aula falando justamente sobre a questão da escatologia, que nada mais é do que o estudo sobre o fim dos tempos. A gente vai dar uma pincelada aqui, até porque escatologia tem muita coisa para explorar, e a gente vai estudar justamente aqui a parte dos eventos escatológicos. A primeira parte dessa aula vai envolver exatamente o assunto do arrebatamento e depois a gente vai falar sobre a grande tribulação. Então, aqui dando início ao nosso estudo, o que é escatologia? Na introdução. Afinal, o que é escatologia? A escatologia cristã, derivada das palavras gregas eschatos, último, e logia, estudo, investiga o destino final da humanidade e do universo conforme revelado nas Escrituras. Esse artigo explora 5 eventos fundamentais que compõem a narrativa escatológica cristã. Primeiro seria o arrebatamento, depois a grande tribulação, o milênio, o juízo final e os novos céus e nova terra. Cada um desses eventos revela aspectos cruciais do plano divino para a consumação dos tempos e oferece esperança e orientação para os cristãos no presente. Então a gente vai estudar as duas primeiras partes, né, que é o arrebatamento e a grande tribulação. A gente vai entender um bocado sobre cada um desses aspectos, né, que compõem as 5 informações principais da escatologia, para que a gente consiga debater um pouco mais sobre esse conceito. Afinal, nós precisamos entender do que se trata o estudo dos últimos tempos para que depois a gente consiga modelar, né, todo o nosso conceito, modelar toda a nossa ideia para que tudo isso entre, né, na nossa cabeça e consiga nos fazer entender mais sobre o plano de salvação que Deus nos reservou. Então, partindo para o próximo slide, a gente vai falar agora sobre o arrebatamento, o encontro de Cristo, o encontro com Cristo nos ares, né? Então, o que é que acontece nesse conceito, né? O arrebatamento. O arrebatamento representa um dos eventos mais esperados pelos cristãos em todo o mundo. Esse acontecimento extraordinário, descrito de forma marcante nas Escrituras, especialmente em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, tem capturado a imaginação e nutrido a esperança das gerações de fiéis ao longo dos séculos. O termo arrebatamento encontra seu fundamento primário na passagem de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que declara: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa passagem fundamental descreve um evento sobrenatural no qual os crentes, tanto vivos quanto os mortos, são elevados para encontrar Cristo no ar. No contexto da escatologia bíblica, o arrebatamento significa tirar com rapidez e de forma inesperada. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, utilizou o vocábulo raptus, originário do verbo raptare, que comporta os significados de tirar, arrancar ou tomar algo das mãos de forma repentina e poderosa. Em essência, esse evento representa a retirada imprevista e repentina da igreja deste mundo pelo poder de Deus, para que, transladada às regiões celestiais, encontre-se com o Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? Para o estudo escatológico cristão, existem alguns conceitos que vão variando de congregação para congregação. Como a gente viu também no módulo anterior, que era sobre eclesiologia, a gente sabe que na tradição reformada, ou na tradição protestante, por assim dizer, existem muitas tradições que se ramificam, e dentro dessas ramificações, elas também têm algumas considerações um bocado diferentes uma das outras com relação ao fim dos tempos.
No entanto, escatologia é um dos estudos mais diversificados que você vai encontrar dentro da teologia. Isso porque existe tanto material teológico que defenda, né, um arrebatamento antes da tribulação, como também existe material que defenda, né, biblicamente falando, sobre o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação, e tem gente, ou melhor, tem gente não, tem algumas passagens também na Bíblia que apontam para o arrebatamento da igreja apenas depois da tribulação e antes do milênio. Então, o que é que acontece? Cada uma dessas congregações, ela criou um acervo de informações que dão ênfase, né, a cada uma dessas declarações, que dão defesa, né, a cada uma dessas perspectivas. A gente vai dar uma pincelada mais ou menos de como funciona cada uma dessas perspectivas, e logo após isso a gente vai ter noção de como funciona a interpretação de cada uma das vertentes, né, que a gente vai explorar já na próxima aula, isso porque é muita informação para dar já nessa primeira aula, e para não deixar ninguém perdido, a gente já faz esse comparativo somente com essas poucas informações para que a gente consiga consolidar cada um desses aspectos, ok? Então, continuando aqui a nossa apresentação, né, os mortos em Cristo e a ordem dos eventos. Né, uma questão importante relacionada ao arrebatamento é a identidade dos mortos em Cristo. Mencionados na passagem, como explica o apóstolo Paulo, eles são aqueles crentes que morreram antes da segunda vinda de Cristo. O contexto imediato da passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 revela que Paulo estava respondendo à preocupação dos cristãos em Tessalônica sobre o destino daqueles que faleceram antes do retorno do Senhor, temendo que estes pudessem perder algo importante quando Cristo voltasse. Paulo utiliza o eufemismo comum do sono para referir-se àqueles que morreram em Cristo, ou seja, os crentes que já partiram dessa vida. Sua mensagem principal é de esperança. Os cristãos têm uma esperança que os incrédulos não possuem quando perdem estes entes queridos, a esperança além do túmulo, e parte dessa esperança está no retorno de Cristo, quando aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. A ordem dos eventos no arrebatamento é claramente delineada. Primeiro, o Senhor descerá dos céus com um grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Em seguida, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, juntamente com os ressuscitados, para encontrar o Senhor nos ares. O que acontece aqui é o seguinte, voltando aqui a um pouco o slide. O que a Bíblia nos explica, né, analisando todos os aspectos, isso eu estou sendo bem dispensacionalista, né, a visão dispensacionalista da coisa. O que vai acontecer primeiro? Acontecer o brado, né, de aviso, né, dos céus, mostrando que Jesus está voltando, mostrando que ele está retornando, e para que aconteça isso deve anteceder ainda a questão da Batalha do Armagedon, que nós sabemos que a Batalha do Armagedon nada mais é do que todos os exércitos da terra se levantando contra Israel e indo contra Israel, e a partir desse momento haverá o brado de vinda do Senhor, né? O brado de vinda de Jesus. Quando acontecer esse brado, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram com fé em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, vão vir até o mundo material, vão se envolver entre nós. Alguns de nós não saberão quem é ressuscitado ou não, alguns saberão que ressuscitou essas pessoas, porque pode ser até um familiar nosso que morreu em fé, né? Então, essas pessoas, elas ressuscitarão primeiro, e a partir dessa ressurreição, elas vão, juntamente com os que já estão vivos, elas vão ser chamadas para arrebatar. Depois que essas pessoas todas juntas forem arrebatadas para os céus, para encontrar Jesus nos ares, Jesus ele descerá para lutar a batalha do Armagedon, e depois que acontecer a batalha do Armagedon, ele vai instaurar o milênio. Mas isso a gente já vai estudar já na próxima aula. A gente está só estudando aqui a parte da questão cronológica dos eventos. Então, o que a Bíblia nos ensina e o que boa parte do pensamento dispensacionalista acredita é que a ordem dos eventos será exatamente essa. Existem outra interpretação? Existe. Várias outras interpretações, justamente com relação à visão aliancista,
como também a visão amilenista, né, que vão dar conta de alguns acontecimentos vistos de maneira mais histórica ou preterista, né? Então a gente vai saber sobre isso um bocado depois. Continuando aqui a nosso slide, né? Agora a gente vai saber sobre as diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento. Um dos aspectos mais debatidos sobre o arrebatamento refere-se ao seu momento em relação à grande tribulação. Existem principalmente 3 posições, certo? As 3 posições teológicas a esse respeito. Primeiro, vai ser o arrebatamento pré-tribulação. Essa posição, também conhecida como pré-tribulacionismo, afirma que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Os defensores dessa interpretação argumentam que o que está em perfeita harmonia, né, com as Escrituras, citando passagens como Apocalipse 3:10, né, Lucas 21, 35, 36, 1 Tessalonicenses 1 e 10, e também 1 Tessalonicenses 5 e 9. Segundo esta visão, o arrebatamento tem a ver com a igreja enquanto a manifestação visível de Jesus, ou melhor, vou ler de novo. Segundo esta visão, o arrebatamento tem a ver com a igreja. O arrebatamento ele vai acontecer com a igreja, enquanto a manifestação visível de Jesus em glória tem a ver com o livramento de Israel do poder do anticristo e com o julgamento das nações. Ou seja, ele primeiro arrebata os que morreram em Cristo, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, juntamente com aqueles que já estão vivos e que estão em Cristo também. Então, eles vão ser arrebatados juntos, levados até Jesus nos ares, e depois que ele trouxer essas pessoas para si, nos ares, se encontrar com elas, ele descerá para lutar por Israel, ou seja, ele vai lutar a batalha do Armagedon e assim vai instaurar o milênio. É assim que vai acontecer, segundo a ordem cronológica que a gente encontra na Bíblia. Então, o que é que tem dizendo aí nessas passagens? Eu deixei até aqui separado para a gente ler. Lá em Apocalipse 3:10 diz o seguinte, né, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Lá em Lucas 21, 35 e 36 diz o seguinte, porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E lá em 1 Tessalonicenses 1 e 10 fala o seguinte, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Lá em 1 Tessalonicenses 5 e 9, né, diz o seguinte, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mesmo dentro dessa visão teológica, a gente já entende que a igreja ela não foi separada para o juízo de Deus, né? Ela foi separada para a salvação. A ira de Deus ela é reservada àqueles que pecaram, aqueles que não aceitaram o evangelho, aqueles que não aceitaram a mensagem, ou seja, todos aqueles que não se chegaram a Deus antes do período da sua vinda, né? Eles sim vão receber essa ira, e não a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela já foi avisada diversas vezes, ela já esperava por isso, era e é a esperança principal da igreja hoje, que Jesus venha, nos tire desse mundo e nos leve para o mundo para o qual nós sempre fomos herdeiros, né? O mundo para o qual nós sempre fomos chamados. Então, dessa forma, a gente entende que a igreja ela não foi separada para participar da grande tribulação, justamente porque Deus nos separou para a grande salvação, né? Para a sua grande glória, para receber o galardão, né? E para se juntar juntamente com Cristo como a noiva. Né? Ninguém espera que uma noiva participe de uma batalha sangrenta antes do casamento. Então, é nesse quesito, né, que a gente faz essa interpretação dispensacionalista sobre a questão da igreja ser chamada antes da grande tribulação. Então, seguindo aqui para a próxima interpretação da tribulação, a gente vai falar justamente sobre o arrebatamento mid-tribulação. O mid-tribulação, como a gente já nota aqui pela nomenclatura, mid é meio, ou seja, a igreja que vai ser chamada no meio da tribulação.
Essa posição sustenta que a igreja será arrebatada no meio do período da tribulação, geralmente associada à metade dos 7 anos preditos na profecia de Daniel. Então, o que é que acontece? A profecia de Daniel, ela declara a questão lá da 70ª semana de Daniel, que fala justamente sobre como vai funcionar a tribulação. Então, o que é que diz esse conceito? Quando a grande tribulação, ou melhor, quando a tribulação vier, será um período de 7 anos. Só que o anticristo ele vai anunciar uma paz no mundo, né, de 7 anos, e essa paz ela vai perdurar durante metade desse período, 3 anos e meio, e depois desse período dos 3 anos e meio começará a grande tribulação, ou seja, o conceito de tribulação ele não é igual ao conceito de grande tribulação, desculpa. O conceito de grande tribulação está mais associado à perversidade do anticristo depois dos primeiros 3 anos e meio após a tribulação. Quando ele anuncia uma paz que vai perdurar durante 10 anos, ele não cumpre com esse prometido durante os 3 primeiros anos e meio. Ele vai, sim, estar cumprindo com esse compromisso, e depois desses 3 anos e meio, ele vai começar a perseguir todo mundo, vai começar a perseguir todos os cristãos e vai começar realmente a coisa mais escandalosa que a Bíblia já declara. Então, depois desses 3 anos e meio de paz, é que a igreja vai ser chamada para os ares, ou seja, vai acontecer o que a gente já falou, do chamado da igreja para o arrebatamento nos ares, mas nesses 3 anos e meio que vão anteceder já a grande tribulação, é onde Jesus ele vai fazer esse brado, né, vai fazer esse chamado, e dentro desse chamado ele vai ressuscitar os que morreram em Jesus primeiro, né, os que morreram em Cristo primeiro, depois eles vão se juntar com os que já estão vivos e estão em Cristo, vão ser chamados para os ares, e aí vai começar a batalha do Armagedon. Então, a interpretação do meio da tribulação, né, o arrebatamento midi-tribulacional, tem a ver com esse conceito da interpretação da profecia de Daniel. Então, continuando. E também nós temos aqui, né, a interpretação do arrebatamento pós-tribulação, né, também conhecido como pré-milenismo. Essa perspectiva ensina que a igreja passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes do estabelecimento do milênio. Ou seja, vai vir a grande tribulação, né, vai vir a tribulação em si, vai vir a grande tribulação, a igreja vai participar dessa grande tribulação, e os remanescentes que ficaram, os remanescentes que foram fiéis até o fim, e até mesmo aqueles que morreram no meio da grande tribulação, eles vão ser chamados, né, vão ser ressuscitados, e todos eles juntos com os que ainda estão vivos, né, que estão em Cristo, eles vão ser chamados para serem arrebatados, né, e eles vão ser levados à terra antes do estabelecimento do milênio, onde haverá o reinado de Jesus na terra, né, o reinado material de Jesus na terra durante 1000 anos. Continuando aqui nosso estudo, né, a gente vai falar sobre o conceito de iminência e suas implicações. Né? A iminência do retorno de Cristo, a ideia de que ele pode voltar a qualquer momento, é um elemento crucial na compreensão do arrebatamento. Os crentes são exortados a viver uma expectativa da vida do Senhor, não na expectativa do anticristo, conforme ensinado por Jesus, Paulo, Tiago e Pedro em suas diversas passagens, como está descrito lá em Mateus 24:42, também 24:44, também 25:13, e Marcos 13:32-37, Romanos 13:12, Filipenses 3:20 e Filipenses 4:5, também lá em 1 Timóteo 1:9-10, também em Tito 2:12-13, também em Tiago 5:8-9, e também em 1 Pedro 4:7. O povo de Deus deve estar sempre vigilante e pronto. Eu posso até ler rapidinho aqui cada uma dessas passagens, não são passagens muito grandes, e elas falam justamente sobre essa questão do vigiar. Né? Mateus 24:42, né? Lembrando que eu estou lendo aqui essas passagens todas na tradução Almeida Revista Corrigida, e diz o seguinte, né? Mateus 24:42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Né?
Mateus 24:44 diz: Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Também lá em Marcos 13:32 a 37 diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, só um minuto, senão o Pai. Ok. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora de sua casa deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Lá em Romanos 13:12 diz o seguinte: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Lá em Filipenses 3:20 diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:5 diz o seguinte: só um minuto, que eu agora saí aqui da anotação. Vamos lá. Filipenses 3:20 diz o seguinte. Não, Filipenses 3:20 já. Filipenses 4:5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Lá em 1 Timóteo 1:9-10, diz o seguinte: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e os matricidas, e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros, e para quem for contrário a essa doutrina. Ou seja, como eu já falei antes, a igreja ela não foi chamada para sofrer na grande tribulação, porque ela não foi chamada para participar da ira de Deus. Apesar de nós sermos pecadores, nós somos pecadores que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. E se nós fomos vistos pelo Espírito Santo como pessoas justas diante de Deus, então nós não participaremos da grande tribulação, não participaremos da ira do Senhor. Ela será arrebatada antes de chegar a ira do Senhor. Então quem vai participar da ira do Senhor é justamente quem comete esses pecados, como diz lá em 1 Timóteo 1:9-10. Continuando aqui, lá em Tito 2:12-13, diz o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Tiago 5:8-9 diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E, para finalizar, 1 Pedro 4:7 diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, vai acontecer em um período em que ninguém esteja esperando, em que pareça que está tudo em paz. Por que eu digo que parece que está tudo em paz? Se for realmente como diz o pensamento mídia tribulacionista, no meio da grande tribulação, quando ninguém estiver esperando que a gente seja arrebatado, ou que a gente esteja na iminência de entrar na grande tribulação, é que realmente vai acontecer o chamado de Deus para levar tanto aqueles que morreram em Cristo, como também aqueles que estão vivos e estão em Cristo. Se for como diz o pré-tribulacionismo, então antes de chegar à tribulação, a gente vai ser chamado. A gente vai ser levado para os céus e depois, quando começarem a juntar todos os exércitos da terra contra Israel e começar a batalha do Armagedon, aí Jesus virá para defender Israel e depois disso a gente está aqui no milênio junto com ele. É isso que a gente sabe. Então, a gente não pode dizer absolutamente que a gente tem como esperar os sinais claros de quando vai ser o dia da vinda do Senhor, o dia do arrebatamento, justamente porque na sua palavra existe a menção de que nós não vamos saber o dia. E quando nós estivermos completamente distraídos, quando a gente menos esperar, aí é que vai acontecer.
Por isso que ele nos manda piamente, né, ficar vigiando, orando e também tomando conta da nossa preservação, né, do nosso ser, para que a gente consiga ir para os céus junto com Jesus, para encontrar ele nos ares, e assim a gente possa voltar para viver esse milênio com Deus e viver aqui na Terra, nesse reinado de Cristo durante 1000 anos, e assim poder morar na Jerusalém celestial, já com os corpos renovados, transladados, ou seja, com corpos que vão além da nossa compreensão humana, porque são corpos que não participarão da corrupção do tempo. Então, é nesse momento que a gente tem que tomar, né, cuidado em todos os nosso comportamento e principalmente em buscar a Deus, justamente agora nesses últimos dias, como a gente já está vendo aqui muitos sinais acontecendo, então nós temos que tomar a total precaução, né, para que os nossos atos, o nosso comportamento esteja realmente de acordo com aquilo que Deus preparou para nós e que já nos avisou para que nós estivéssemos em vigilância para quando ele viesse, não encontrasse ninguém dormindo. Ok? Então, continuando aqui a nossa apresentação, né, os primeiros cristãos viviam na expectativa do retorno iminente de Cristo e no cumprimento literal das profecias, como evidenciado em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Essa expectativa tem implicações práticas profundas, servindo como poderoso motivador para uma vida piedosa e peregrina, além de conferir constante urgência à tarefa do evangelismo mundial. Ou seja, quanto mais a gente se dedicar, né, à proclamação do evangelho, mais provável vai ser da gente conseguir chamar aqueles que realmente foram, né, escolhidos por Deus, para que assim a palavra possa ser pregada, eles possam ser chamados e eles participem, né, dessa grande glória que é encontrar nosso Cristo nos ares. Continuando. Agora falando sobre o propósito consolador do arrebatamento. Né? Um aspecto frequente negligenciado, mas profundamente significativo do arrebatamento, é seu propósito consolador. Paulo conclui sua exposição sobre este evento em 1 Tessalonicenses 4,18 com as palavras: consolem-se uns aos outros. Com essas palavras, a doutrina do arrebatamento não foi dada primariamente para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para oferecer conforto e esperança em face das perdas e dificuldades da vida. Ou seja, não é que o ensino do arrebatamento aí tivesse sido colocado justamente por questões emocionais. Né? A gente tem essa noção, quando a gente lê algo como isso, de que Paulo ele começou a falar sobre o arrebatamento justamente para consolar, né, o coração dos seus conterrâneos naquele momento ali, onde ele pregava o evangelho, só que não é isso que ele queria transmitir. Não era como se ele estivesse tentando consolar aqueles que estavam com medo, né, do seu fim. Mas era justamente mostrando para eles que não tinha significado nenhum o medo que eles sentiam. Então, quanto mais você acredita que tudo possa estar perdido, tudo possa estar uma situação completamente deprimente, que você não tem condição de se encontrar com Deus novamente e não enxergar em Cristo essa salvação, é aí que a doutrina do arrebatamento ela faz com que a gente perceba, né, que Jesus ele se lembra de nós a ponto de não deixar que a gente, como pecador, seja colocado numa situação em que a gente vai absorver toda a ira de Deus nesse momento, para que só depois a gente consiga ser julgado. Né? Então, nessa doutrina do arrebatamento, que não é só uma doutrina, é uma verdade, né? Nós acreditamos piamente que Deus ele nos levará, antes de acontecer esse demonstrar da sua ira, o dia da grande ira do Senhor, para que ele realmente castigue aqueles a quem ele deve castigar, né, e leve a sua igreja consigo, para que depois de conquistar novamente a terra, de ser novamente o senhor desta terra, né, através do milênio, a gente consiga passar esse período de grande paz na terra e assim depois a gente consiga ir, né, para a Grande Jerusalém e participar dessa grande transformação divina, né, onde a gente vai deixar de ser essa matéria mundana para começar a ser agora uma matéria divina, né, morando já na Grande Jerusalém. Continuando aqui. O arrebatamento assegura aos crentes que a morte não tem a última palavra, que aqueles que partiram em Cristo
não são perdidos para sempre, que haverá uma reunião gloriosa de todos os crentes na presença do Senhor, e que, independentemente das circunstâncias atuais, há um futuro glorioso aguardando o povo de Deus, como a gente já falou antes. Essa mensagem de esperança continua a consolar e fortalecer os cristãos em todo o mundo, especialmente aqueles que enfrentam perseguição, sofrimento e perda. A certeza do arrebatamento lembra-nos que nossa pátria verdadeira não é este mundo, mas que somos cidadãos dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, como está lá escrito em Filipenses 3:20. Isso é para que vocês lembrem, certo? Quem participa do movimento missionário sabe que muitas vezes pode acontecer exatamente isso, né, de as pessoas serem perseguidas antes mesmo da tribulação, como muitos missionários em países como África, Jordânia e países onde o evangelismo, né, o evangelismo cristocêntrico, né, o evangelho de Cristo, ele não é acessível, né, com tanta facilidade, como Coreia do Norte e outros países que não aceitam assim tão facilmente, né, a doutrina do evangelho, né, eles sabem muito bem o que significa ser perseguido em nome do Senhor, né, ser perseguido em nome de Cristo. Para eles é um amor e para eles é um orgulho, justamente porque a partir, né, de palavras como a de Cristo dizendo que se você for perseguido em razão de Jesus, você vai receber um galardão muito maior. Então, eles sabem que através dessa esperança, eles vão ser resgatados e vão participar desse galardão de uma maneira que tudo que eles estão passando aqui nesse mundo agora não significa absolutamente nada, né, comparado ao que eles vão receber, né, já no porvir. Então, é por causa dessa questão que existe o propósito consolador do arrebatamento. Continuando aqui, né, o estudo do arrebatamento não deve ser apenas um exercício acadêmico, mas uma fonte de renovação espiritual, motivando-nos a viver vidas santas dedicadas ao serviço do Senhor enquanto aguardamos a sua gloriosa aparição. Como Paulo escreveu em Tito 2:13, devemos viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora falando sobre o tempo de angústia sem precedentes. Né? A grande tribulação representa um dos períodos mais intensos e dramáticos descritos nas profecias bíblicas. Este intervalo de sofrimento e julgamento, sem paralelos na história humana, tem sido objeto de extenso estudo, debate e especulação entre teólogos, estudiosos bíblicos e cristãos ao longo dos séculos. Só para que vocês sejam contextualizados, né? A grande tribulação realmente significa isso. A gente já falou sobre a grande tribulação em outros momentos aqui do slide, então não é preciso a gente falar muito mais sobre isso. Definição e origem bíblica. Né? A expressão grande tribulação, do grego, eu creio que seja Philipsis Megali, é um termo bíblico que descreve o período que antecede a volta de Jesus Cristo e, consequentemente, o julgamento final de Deus. Este conceito encontra sua primeira ocorrência no Novo Testamento e nas palavras de Jesus aos seus discípulos, quando, ao responder sobre o sinal da sua vinda e da consumação do século, descreveu um período de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais, como está descrito lá em Mateus 24, 3-21. A outra referência significativa a este período encontra-se em Marcos 13:19, onde Jesus afirma: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Essa linguagem hiperbólica enfatiza a severidade incomparável desse período, ou seja, é um período em que nenhum cristão, nenhum participante, né, da igreja aguentaria se não fosse abreviado, né, como o próprio João, né, vai falar também que se não fosse abreviado esses dias, ninguém aguentaria. Né? Então, continuando aqui nosso estudo, segundo a tradição cristã, particularmente na interpretação dispensacionalista, né, a grande tribulação ocorrerá na metade do final de um período de 7 anos, frequentemente identificado como a 70ª semana descrita pelo profeta Daniel, que está lá na passagem de Daniel 9, do 20 ao 27. Assim, a grande tribulação propriamente dita corresponde aos últimos 3 anos e meio deste período de 7 anos, como está lá descrito em Daniel 9, 27.
Continuando, né? Falando sobre a duração e posicionamento cronológico. É importante esclarecer que o estudo escatológico desculpa, vou fazer de novo, porque minha língua está travando muito, né? E eu estou com um nariz que não está me ajudando bastante, né? Eu estou com o nariz um bocado entupido. Então, continuando aqui, né, é importante esclarecer que no estudo escatológico os termos tribulação e grande tribulação não são sinônimos. Dentro da escatologia, a tribulação refere-se ao período completo dos 7 anos, enquanto a grande tribulação designa especificamente a segunda metade da tribulação, como a gente também já explicou já no outro slide. Então, vamos seguir em frente. O próprio Cristo utilizou a expressão grande tribulação referindo-se à última metade da tribulação. Em Mateus 24, 21, Jesus declara: porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Neste versículo, Jesus está se referindo ao evento mencionado em Mateus 24, 15, né, que anteriormente ele descreve, né, que descreve a revelação da abominação da desolação, figura também conhecida como o anticristo. Adicionalmente, Jesus, em Mateus 24, 29 e 30, estabelece: logo depois da tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nessas passagens, Jesus define a grande tribulação, lá no versículo 21, como inclinando-se com a revelação da abominação da desolação, lá no versículo 15, e terminando com a segunda vinda de Cristo, lá no versículo 30. Continuando. Aqui a gente já comentou um bocado sobre essa questão do posicionamento cronológico, a gente não tem muito o que falar. Aqui a gente só completou algumas informações que a gente já comentou anteriormente, então vamos seguir em frente, que é para não deixar vocês também sendo enchidos também com informação prolixa. Agora falando sobre o propósito e natureza da grande tribulação, né? A tribulação, como período futuro, cumprirá pelo menos 2 aspectos do plano divino. O primeiro aspecto é que completará a disciplina da nação de Israel, como está escrito em Daniel 9:24, e 2, né, julgará os habitantes incrédulos e ateus da terra, Apocalipse 6:18. Durante esse tempo, particularmente a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, o anticristo será revelado e a ira de Deus intensificará enormemente. Então, o que é que acontece? Para que aconteça essa questão, né, da disciplina da nação de Israel, quando começar, né, o período da tribulação, Israel passará por um período de renovação espiritual. Dentro desse período de renovação espiritual, ela encontrará novamente a verdade, né, e a verdade é justamente a mensagem de Cristo, e vai reconhecer em Cristo que ele realmente é o Messias, e vai ser o período em que Israel se arrependerá de todos os seus pecados e de tudo aquilo que já julgou anteriormente sobre Cristo. Então, aqueles que antes falavam que Cristo não era o Messias, vão reconhecer dentro da verdade que Jesus já havia dito há muito tempo, que ele era o Messias, e agora vão aceitar essa verdade, tomar para si, e vão dizer que realmente precisam se arrepender, precisam se encontrar novamente com Deus, e precisam agora encontrar esse Jesus, e que agora eles vão deixar de dizer, né, que Jesus não é o Messias, e começar a reconhecer nele realmente a imagem do Messias. Nesse momento, ele vai ser agora reconhecido como grande Messias, e vai começar a plantar o arrependimento no coração dos israelitas, né, dos judeus israelitas, enfim. E nesse período aí, eles vão ser tratados de maneira muito diferente pelo restante do mundo, e nesse momento, todos os exércitos do mundo vão começar a se levantar contra Israel. Antes que esses exércitos se levantem contra Israel e corram para Israel para destruir Israel, aí Jesus ele vai voltar justamente para defender Israel ali naquele momento. Só que antes disso acontecer, a igreja já vai ter sido chamada, né? Então, vai acontecer justamente nesse aspecto cronológico. Seguindo aqui a nossa aula, né, a natureza deste período será marcada por calamidades, guerra, fome, pestilência e desastres naturais de escala sem precedente,
conforme descrito vividamente no livro de Apocalipse, capítulo 6 a 18. Esses juízos divinos são frequentemente agrupados em 3 séries: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, progressivamente aumentando a severidade e a abrangência. Isso você também pode ver no livro de Apocalipse. A gente vê muito simbolismo no livro de Apocalipse. É um dos livros mais difíceis de estudar justamente por conta desses simbolismos, né? E são mensagens que elas foram transmitidas de maneira muito alegóricas, justamente para não deixar, né, que o governo romano traduzisse aquilo dali de maneira muito literal. E sendo aquilo dali traduzido de maneira muito literal pelo governo romano na época, muito provavelmente a mensagem que nós temos hoje do livro de Apocalipse teria sido modificada, né? Então, para que não acontecesse isso, né, a mensagem foi codificada e através da ação do Espírito Santo que nós temos hoje, Deus nos deu esse entendimento para que entendêssemos cada uma dessas mensagens e pudéssemos transmiti-las novamente aos cristãos da nossa ocasião. Então, seguindo aqui a nossa aula, vamos lá. Falando sobre as diferentes perspectivas teológicas, né? Existem essencialmente 3 pontos de vista baseados no conceito da grande tribulação. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista dispensacionalista ou futurista. Interpreta essa tribulação como parte de profecias bíblicas a ocorrer no futuro, que culminarão no fim dos tempos ou Armagedon. Essa é a visão predominante entre muitas denominações evangélicas, particularmente aquelas de tradição dispensacionalista, que tem muito a ver com igrejas pentecostais, com igrejas de cunho teológico mais voltado para o arminianismo, e pessoas com visão dispensacionalista, que fala justamente sobre as 7 dispensações do Evangelho, né? Isso a gente pode estudar em outro momento, né? Que também é uma doutrina muito cheia de alegorias, simbolismos e cheia de passagens que a gente pode explorar, então a gente pode fazer isso em outro momento. Mas basicamente a visão dispensacionalista é essa, né? Também nós temos o ponto de vista preterista, ou passado, né, aponta exclusivamente para a tribulação ocorrida em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelo Império Romano. Essa interpretação considera que as profecias de Jesus sobre a grande tribulação já se cumpriram na história, ou seja, essa visão ela tem muito a ver com uma visão pré-milenista, e o pré-milenismo ele acredita que o que aconteceu justamente na invasão de Nero, né, ou melhor, na ascensão de Nero, né, ao Império de Roma, quando ele começou a perseguir lá os cristãos em 70 depois de Cristo, né, aquele momento ali foi um momento de grande tribulação. Não deixa de ser, certo? Para aquela época ali, muito obviamente, aquilo que eles estavam sofrendo ali era a grande tribulação que estava sendo anunciada há tanto tempo. Mas, né, as interpretações bíblicas dão, né, pareceres muito convincentes, tanto para que algo seja relacionado ao futuro, com uma visão pré-milenista, ou aliás, com uma visão dispensacionalista, como também para essa visão deles sobre o entendimento pré-milenista, né, que fala sobre justamente o milênio, ele já... Aliás, a grande tribulação ter acontecido já antes, né? Ou seja, a gente já não espera mais pela grande tribulação, a gente espera pela segunda vinda de Cristo. Quando ele vier para defender Israel, aí nesse momento a gente vai ser levado para os céus. Seguindo aqui o nosso raciocínio, né? E também temos o ponto de vista historicista, né? Quer dizer, similar ao preterista, associa eventos passados, mas acredita em um cumprimento futuro baseado nessas evidências. Essa visão tende a ver o cumprimento profético como um processo contínuo ao longo da história da igreja. Essa visão aqui é uma visão amilenista, né? Por que eu digo que é uma visão amilenista? Os amilenistas, eles acreditam que o culminar, né, do processo histórico para que Jesus venha, ele não vai anteceder um arrebatamento, e sim que todo o processo histórico que tinha que acontecer biblicamente já aconteceu, tanto levando em consideração aquilo que aconteceu em 70 depois de Cristo, na ascensão de Nero, como também durante os anos que se passaram, todos os anos em que o Espírito de Deus
impregnou sobre a terra e começou a fazer a pregação da palavra, e também culminando também em algumas passagens sobre a questão de que a palavra de Deus já foi já pregada em todo o mundo, como nós vemos em algumas passagens bíblicas justamente falando sobre as viagens de Paulo, né, eles acreditam que a igreja já cumpriu o seu papel, né, a palavra de Deus já foi pregada em todo o mundo, e dentro desse contexto de pregação, né, a história já se cumpriu, ou seja, o milênio já culminou, né, a tribulação, a grande tribulação já aconteceu, e nós agora só estamos esperando mesmo os sinais no céu da vinda de Cristo, quando Jesus ele mostrará, né, o seu brado, a igreja será chamada e acontecerá o Armagedon. Né? Então, essa visão é uma visão amilenista. Né? O ponto de vista historicista tem a ver com a visão amilenista. Mas a gente vai estudar isso já na próxima aula. A gente não vai entrar em muita coisa aqui nesse processo. Continuando aqui nosso estudo, o papel do anticristo durante a grande tribulação. Né? Uma figura central, né, durante o período da grande tribulação será o anticristo, também referido nas escrituras como a besta, o homem da iniquidade, ou a abominação da desolação, como diz lá em Daniel 9:27. Sugere que esta figura estabelecerá um pacto de 7 anos com muitos, mas no meio deste período, após os 3 anos e meio, ele quebrará o acordo, cessará os sacrifícios no templo e estabelecerá uma abominação que causa desolação. Durante a grande tribulação, o anticristo exercerá autoridade mundial, impondo um sistema econômico controlado, a marca da besta, perseguindo os santos e exigindo adoração como divindade, como descrito lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, e também Apocalipse 13, 5 a 8, e também Apocalipse 16, versículo 17. Este será um tempo de intensa perseguição religiosa, particularmente direcionada aos crentes que recusaram comprometer a sua fé. Obviamente que a gente espera que o anticristo apareça como um grande líder político e religioso. E quando ele vier com essa posição, ele vai justamente querer, ou melhor, vai requerer sobre si, né, a adoração. Ele não vai reconhecer a adoração para uma divindade para a qual ele queira estabelecer uma religião, mas vai tratar a si mesmo como o próprio Deus. Né? Então, quando ele se levantar, e na verdade até já apareceu um camarada aí com esse quesito aí, mas ainda não acredito muito que seja ele. No entanto, o que ele mostra ou demonstra ser realmente está de acordo com aquilo que a gente vai lendo nas escrituras sobre a posição do anticristo. No entanto, a gente espera outros cumprimentos acontecerem para que realmente a gente entenda que ele seja o anticristo. Então, pode acontecer dele ser justamente o camarada que está só antecedendo o negócio ou está enganando todo mundo para que, quando o anticristo realmente vier, o negócio seja mais estreito. Então, seguindo aqui a nossa aula, né? A tribulação e Israel. Né? Um aspecto significativo da grande tribulação é o foco em Israel. Enquanto a igreja, segundo muitas interpretações, será arrebatada antes desse período, Israel enfrentará o que Jeremias 37, né, 30, versículo 7, chama de o tempo de angústia para Jacó. Este será um período de severa perseguição contra o povo judeu, mas também de arrependimento e conversão nacional. É justamente o que eu falei. Né? O período em que a igreja, os gentios, né, a igreja chamada nos gentios, ela vai ser arrebatada, né, vai ser chamada por Deus para encontrar com Jesus nos ares, mas Israel precisará passar por esse período de comoção. Né? Será o período em que Israel começará a se encontrar novamente com a palavra de Deus, começará a se encontrar novamente com as mensagens do evangelho que Jesus já deixou, e dentro desse conceito elas vão entender que Jesus Cristo é realmente o Messias, e nesse aspecto elas vão começar a se arrepender e reconhecer em Cristo realmente a imagem messiânica. Então é nesse momento que Israel será redimida e será salva pelo próprio Jesus, quando os exércitos da terra começarem a correr contra ela. Zacarias 12:10, né, profetiza que nesse período Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão, né? Como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito.
Essa passagem sugere um reconhecimento nacional de Jesus como Messias previamente rejeitado, como a gente já falou antes. O fim da grande tribulação, né, como é que vai acontecer? A grande tribulação culminará com a Batalha do Armagedon, né, que está lá descrita em Apocalipse 16:16 e também no capítulo 19, do 11 ao 21, quando os exércitos do mundo se reunirão contra Jerusalém. Nesse momento crítico, Cristo retornará visivelmente em glória e poder para derrotar seus inimigos, libertar Israel e estabelecer seu reino milenar na terra. Lá em Mateus 24:22, sugere a severidade desse período, declarando: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa passagem indica tanto a intensidade do sofrimento quanto a misericórdia divina em limitar sua duração. Ou seja, esse momento em que Israel vai passar por esse período, né, de grande comoção, mesmo sendo um período necessário, ele vai ser um período que vai ser muito abreviado, para que não haja também o perder, né, desses escolhidos, né? Porque muito provavelmente, por conta da dor e por conta do sofrimento, pode ser que eles deixem de seguir a sua trajetória. Então, para que isso não aconteça, os dias serão abreviados para que haja a real salvação desse povo. Então, continuando. A grande tribulação, embora represente um período de intenso sofrimento e julgamento, também aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e para a sua soberania sobre a história humana. Para os crentes, o conhecimento deste período futuro deve intensificar o compromisso com a missão evangelística e com a vida de santidade enquanto aguardam o retorno do Senhor. Ou seja, o ensino da grande tribulação ela só nos dá, né, um parecer de que Jesus ele vai realmente cumprir com aquilo que falou, Deus vai realmente cumprir com aquilo que prometeu, com aquilo que já anunciou através dos profetas e através de Cristo também falando sobre a segunda vinda. Então nós temos a total noção de que tudo isso vai acontecer, tudo isso vai ser culminado, né? Tudo isso vai ser concluído, né? E nós temos a grande esperança de que Cristo vai nos resgatar antes da tribulação, né? Para que nós não participemos da grande ira do Senhor. Aqueles a quem Deus declarou antes da fundação do mundo, que foi chamado pelo chamado do Cordeiro, chamado de Cristo, né? Vai ser finalmente reunido com Cristo nos ares, junto com aqueles que morreram em Cristo primeiramente. E logo depois nós veremos Israel passar por um período de grande comoção, de grande avivamento, né, de grande relacionamento com Deus novamente, e depois desse relacionamento ser retomado, é que Cristo voltará para defender Jerusalém por conta dos exércitos da terra estarem indo contra Israel, e o Senhor de Israel é realmente o Senhor nosso Deus. Então, nós entendemos esse processo através desses aspectos. Então, agora nós concluímos, né, a nossa lição. Conclusão. Essa foi a primeira parte do nosso estudo escatológico. Nesse último módulo, conheceremos os propósitos da esperança dos cristãos, que nos inspiram no propósito de exaltar esse grande Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Na próxima aula, estudaremos sobre o milênio e o juízo final. Até lá. Então, aqui, muito obrigado por virem, muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que está participando das nossas aulas. Não deixe, né, de participar ou não deixe de compartilhar essas aulas aí com as pessoas que você acha que pode aproveitar muito bem esse ensino teológico, né? Então, até a próxima aula, né? Eu espero vocês no próximo sábado e obrigado por tudo, né? Essa daqui é uma iniciativa, né, de um curso de teologia gratuito que tivesse todos os preceitos mais comuns, né, para que uma pessoa pudesse aprender teologia de maneira mais básica e objetiva, né, sem precisar passar por 4 anos de muita informação que você não consegue absorver logo tudo de uma vez. Então, isso aqui é um curso de teologia bem básico, mas muito completo, por assim dizer. Nessa parte básica, ela é muito completa nos seus objetivos, né, e é exatamente aquilo pelo qual você precisa para entender teologia. Então, espero que você continue ajudando aqui esse canal, né? Curta, comente, compartilhe, dê sua contribuição,
né? Aqui ninguém espera que receba alguma coisa em dinheiro nem nada, então tudo aqui é feito com amor e com bastante zelo, já querendo seguir, né, nesse conceito de pregar por todo mundo, fazer discípulos, então eu não espero, né, receber reconhecimento nenhum, isso para mim não interessa. O que interessa realmente é demonstrar esse amor ao próximo e demonstrar esse amor à obra de Deus, né, fazendo essa iniciativa aqui. Né, então eu agradeço muito vocês, agradeço muito a presença de todos, né, que estiveram até aqui. Né, nós vamos continuar a nossa aula já no próximo sábado. Então, obrigado por tudo, obrigado por ter assistido até aqui. A paz do Senhor a todos.